Senhor, nós te adoramos, Pai, te bendizemos, Deus, pelas crianças da tua casa, Senhor. Em especial pela vida da Elise, que se apresenta aqui diante do teu altar, Senhor. Pai, que tu possas abençoar, Deus, o seu entendimento, Senhor, e preparar o seu coração para receber a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, que a palavra, Senhor, seja acolhida e que cresça, floresça e dê frutos, e frutos bons, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, Senhor, a tua filhinha, Pai, e as demais crianças que fazem parte da tua família, Senhor, da família da fé, Senhor. Abençoamos também a professora, Deus, e o ministério infantil, e que tu mesmo, Senhor, faça crescer, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero te pedir pela vida da minha esposa. Em nome de Jesus, agora nós bloqueamos toda e qualquer interferência maligna. Nós quebramos toda a investida do mal e damos uma ordem para que bata em retirada agora toda e qualquer seta do maligno que venha tentar impedir o entendimento da palavra. Tudo aquilo que tenta quebrar o entendimento, Senhor, teu, nós damos uma ordem agora que bata em retirada, direto para o abismo, sem direito de retorno. Nós amarramos todas as investidas malignas agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua filha na condução da tua palavra, que ela seja ungida pelo teu Santo Espírito, que tu venha abençoá-la, Senhor, que ela fale aquilo que vem do teu trono, porque, Senhor, nós sabemos que tu já tem abençoado a vida dela, então nós te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra lá em João 1, 12 e 13. Um, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém, irmãos? Podem se sentar. Que bênção ouvirmos isso, né, irmãos? Somos filhos. E o que nos torna filhos é receber a Cristo como Senhor e Salvador. No momento que nós declaramos isso, nós deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Às vezes, né, nós falamos ou ouvimos as pessoas dizerem, mas todos são filhos de Deus, né? Todos somos irmãos. Mas a palavra de Deus aqui ela está bem clara. Todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem, o poder, né? Foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, essa questão, né, da filiação ao Pai, ela só acontece por meio de Jesus. É muito importante a igreja ter esse entendimento, porque muitas vezes nós vamos evangelizar as pessoas e isso é algo que é importante a ser destacado. Porque as pessoas pensam, lá onde eu frequento tem lá a fotinha de Jesus ou a imagem de Jesus. Lá onde eu estou também respeitamos a Jesus. Mas a questão não é só essa, a questão é, Jesus ele é a pedra fundamental. Hoje na escola dominical nós vimos isso, né? Jesus é a pedra fundamental e nenhum outro fundamento pode ser posto no lugar dele. Então ele está tendo realmente, ele está sendo, na verdade, a base fundamental desse local, né, do lugar onde nós estamos. Isso é algo que nós precisamos entender. Lá em 1 Timóteo 2,5, pode abrir, por favor, Marcos?
diz que Jesus é o único mediador, não existe outro. Primeira Timóteo 2:5. Acho que eu fiz a anotação trocada aqui. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Irmãos, ele foi o único que morreu por nós. É interessante, né? Mas, pastora, por que você está pregando essa palavra para a igreja? As coisas estão muito confusas, irmãos. E, às vezes, a igreja tem se deixado enganar e tem pensado que alguns posicionamentos do mundo estão mais corretos. Porque muitas vezes a gente quer agir na nossa bondade. A gente quer acreditar, Deus é bom. Então, se Ele é bom, Ele vai abraçar a todos. E, de fato, Ele já fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então, nesse ato, Ele declara o amor pela humanidade. E agora compete a cada um dos seres humanos devolver essa moeda, amar também. E esse amor é exatamente receber a Cristo e renunciar a tudo que nos afasta dele. Não há outra forma, irmãos. E aí não tem como, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Se nós abrirmos lá em Romanos 10, do 9 ao 13, voltando um pouquinho aí. Tem um detalhe aí nessa confissão, né? Nessa declaração de que eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Muitas vezes as pessoas falam isso da boca para fora. E essa é uma confissão de fé, é a mais importante que nós podemos fazer. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocam o Senhor Jesus. Todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador. E aí tem um detalhe muito interessante, né? Porque com o coração se crê para a justiça. E aí que vem o detalhe importante. É mais do que simplesmente palavras jogadas ao vento. Quando você crê com o seu coração, você crê para a justiça. Qual justiça? A justiça do Senhor. É a justiça de Deus agora. E aí, quando você pensa dessa forma, você agora age devido a um compromisso que assumiu em função da verdade que te alcançou. A partir do momento que você tem convicção dessa sua declaração, a sua vida é transformada. Porque agora você vai agir conforme a justiça de Deus. Não é algo que você possa pensar, será que eu faço, será que eu não faço? Com convicção, você naturalmente modifica o seu hábito, o seu modo de agir. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais.
essa verdade que te alcançou, que te aliançou. Agora você é um com Cristo. E a partir disso, você passa inclusive a sofrer o dano em prol da salvação de outras pessoas. Agora não é mais o seu eu, agora não é mais o seu ego que te domina. Irmãos, muito interessante o encontro lá que nós fizemos em Uberaba. A vontade era carregar todo mundo, porque a gente pensa como seria importante, né, que todos passassem por esse momento. E qual foi a mensagem? Humilhação, a morte do orgulho. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que nós vínhamos pregar aqui, nós falávamos um pouquinho do ego, um pouquinho do orgulho que precisava ser quebrado, porque o Senhor já estava nos tratando nesse quesito, e a igreja sendo tratada junto. E aí quando nós chegamos lá, porque nós nunca sabemos o tema, quando nós chegamos lá para fechar com chave de ouro esse processo, que não é um processo fácil, irmãos, não é. Você identificar que há orgulho e você decidir, eu não quero mais o orgulho me dominando, ou seja, mata o meu eu, né? Pode acabar, Senhor, mata o meu eu, não é para mim, nada é para mim, tudo é dele, por ele, para ele. Se isso estiver claro em cada um de nós vamos ser muito mais felizes, porque não vai ter ofensa, não vai ter dificuldade, não vai ter nada que vá nos parar, porque não é para mim, entende? Se eu faço qualquer coisa esperando um elogio, se o elogio não vem, eu desanimo. Mas se eu faço para que a honra e a glória seja do Senhor, acabou. O elogio não é para mim mesmo, eu não estou esperando elogio, eu não faço para aparecer, eu faço em amor ao Senhor. Então isso é algo, irmãos, é fundamental. Não precisa mais daquela disputa de quem está certo, de quem está errado. Quem está certo é o Senhor, o errado é o diabo. E ponto final. Agora eu vou seguir na linha de raciocínio do Senhor. Jesus, ele pensa e eu executo. O pensamento do Senhor está aqui. E aí há ego que resista a isso, irmãos? Não. Agora, enquanto eu quiser agir na minha certeza, no meu conhecimento, na minha sabedoria, eu vou estar inflando o meu ego. Especialmente se há reconhecimento humano, né? Se o homem for lá bater nas minhas costas, que lindo, olha que bonito, ninguém decora como você, ninguém cria os filhos como você, não existe professora melhor do que você. E o ego, estou recebendo elogios. Agora, se eu simplesmente digo, graças a Deus, que me faz fazer, que me orienta, que me direciona, a glória é para Ele. E quando não vier o elogio? Amém, a glória é para Ele. Continua sendo. Porque o meu desejo é permanecer em Cristo, para que todas as coisas sejam para Cristo. Porque o meu maior desejo agora é estar na eternidade com o Senhor. Então, o Senhor é maravilhoso. E nenhum propósito que o Senhor, que você estabelece com o Senhor, fica sem resposta. E o Senhor trabalhou conosco, irmãos, trabalhou na igreja, não tenha dúvida disso. Todos nós fomos confrontados no orgulho. E aquele que disse, Senhor, quebra o meu ego. É fácil cantar aqui, né? Quebra o orgulho, né? Faz de novo, quebra o vaso. É fácil. Mas você realmente reconhecer, eu preciso de Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Pode quebrar a minha certeza, pode quebrar. Não é fácil. E a igreja foi trabalhada e tem sido trabalhada. Nós vimos lá, né, que são várias as bases do orgulho. Um dia nós vamos parar para trazer esse estudo aqui para a igreja. Porque às vezes a gente acha que o orgulho está só numa área, mas não. Às vezes você detectou nessa área, você toma cuidado, mas Satanás, de forma muito sutil, ele vai procurar te agarrar no orgulho em outra área. Então nós temos que estar atentos a isso. E tem muito a ver aqui com isso, né? Sofrer o dano em prol do outro. Como assim? Quando você entende que você não é mais importante do que o outro. Muito pelo contrário. Paulo diz o quê? Considere o outro mais importante do que você. Considere o outro melhor do que você. E aí, quando você faz isso, irmãos, já é a questão da humilhação. Você chega diante do outro, não como maioral, mas como aquele que vai aprender também com o irmão. E isso é algo que diferencia todo um relacionamento.
é saber realmente ouvir o outro. O outro tem coisa importante para dizer. O sentimento do outro também é importante. Não é só mais o meu querer, do meu jeito, do jeito que eu gosto. Agora é do nosso jeito. De que forma nós podemos alinhar junto? Na verdade, agora é do jeito de Jesus. É Ele que vai colocar as coisas do jeito dele. A igreja não é democrática. A igreja é teocrática. Deus é o centro. Jesus é o centro. Se a gente também vier nessa, tem que fazer a vontade de todo mundo. Não, nós temos que fazer a vontade do Senhor. É teocracia que tem que ser desenvolvida, praticada dentro da igreja. A vontade do Senhor vai prevalecer. E aí então, quando você tem essa convicção, agora você passa a ser, como a palavra diz, escravos da justiça de Deus. Agora eu convicto, eu sofro dano, inclusive, em prol do crescimento do outro, em prol da salvação do outro. E com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, agora é a declaração, é a definição. Então eu estou convicta da minha fé e eu confesso isso. Jesus é o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador. Uma única vez, irmãos, que a gente faz essa confissão? Não. Essa confissão é uma definição na minha vida. Quando que eu confesso? Sempre. É uma definição declarada com o entendimento que vai te posicionar diariamente, durante toda a sua vida. Não adianta levantar a mão, confessar, eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador. Saio daqui, o primeiro convite que eu sei que Jesus não vai estar comigo, eu corro para fazer. No outro domingo eu volto para a igreja, mas eu continuo lá no pecado. Eu volto para casa, continuo lá fazendo tudo que eu não podia fazer, ou que a palavra de Deus me garante que não vai me permitir entrar na salvação. Então, quando eu confesso, é para minha salvação, por quê? Porque essa confissão vai me afastar de todo perigo, vai me afastar de todo pecado. Porque a todo momento eu estou confessando, Jesus, Tu és o meu Senhor. Espírito Santo, vem comigo e me ajuda. Ah, mas eu não estou conseguindo resistir. Ué, mas o fruto do Espírito, um dos gomos, não é o domínio próprio? Espírito Santo, me fortalece no domínio próprio, porque eu não estou conseguindo resistir. Vem comigo, Senhor, porque eu sei que contigo eu vou. Se eu tenho o Teu Santo Espírito, Pai, acrescenta em mim o domínio próprio. Acrescenta em mim a paciência. Acrescenta em mim a benignidade. Eu não consigo olhar para o outro e fazer o bem para o outro. Eu não estou sendo benigno. Eu sempre acho que o outro não merece, que é meu, tem que ser meu. Acrescenta, Senhor, benignidade. Acrescenta a temperança. Acrescenta a bondade. Senhor, acrescenta a paz. Eu estou sem paz. Onde eu estou atribulada, eu estou ficando ansiosa. Acrescenta a paz. Acrescenta o Teu amor. São os gomos do fruto do Espírito. Eu não tenho paciência. Acrescenta, Senhor, paciência. O irmão vem falar comigo e eu já não quero nem mais ouvir, porque é sempre a mesma lamúria. Ora por esse irmão, peça ao Senhor para te dar paciência, para você suportar esse irmão, dar suporte a ele, até que ele amadureça e vença também as dificuldades que ele tem. Então, essa confissão é para salvação. Então, entendam, irmãos, mas eu já recebi a Cristo, mas a tua vida não foi modificada? Você continua agindo do mesmo jeito de antes? Continua com os mesmos comentários maldosos, maliciosos, continua querendo sempre promover uma intriga, você não segura quando você vê alguma coisa, não consegue fechar a boca. Alguma coisa tem que ser modificada depois que você recebe a Cristo. Se essa confissão, ela foi de convicção da minha alma, né? O coração fala do sentimento, fala do pensamento, dos desejos. Se foi convicto ali na minha alma, na minha mente, e se ela foi uma confissão, que não foi uma única vez só para o povo ali ver, e para eu aliviar, né? Meu pai me trouxe, eu quis agradar meu pai. Não, minha mãe, eu vejo minha mãe orando, eu quero agradar minha mãe. Não, a confissão é uma definição que vai me ajudar a me posicionar diariamente. Então, você vai ser ajudado com essa confissão a tomar decisões corretas. A decisão correta é o quê? Jamais negar a Jesus. E isso é muito importante. Isso é fundamental. Lá em João 12, 42,
Ele está dando exemplo de pessoas que creram, viram os milagres, creram, mas não confessaram. Porque puseram o status na frente. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé com medo de serem expulsos na sinagoga. Irmãos, confiança no Senhor. Você está com medo de quê? De manhã também falamos sobre isso. O amor por Deus, ele expulsa todo medo. Se você não tem amor o suficiente para desenvolver a confiança que deve estar depositada nele, na verdade você ainda não é convertido. Não precisa ter medo. Eles ali ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. E acabaram não tendo entrada no céu. Olha que coisa. Porque não confiaram que o Senhor poderia fazer todas as coisas. Poderia fazer melhor do que o que estava acontecendo ali. Na sinagoga havia respeito, na sinagoga, né, por esses judeus, por esses líderes. Mas eu vou falar isso, vai ser uma vergonha. Como que eu vou contrapor o outro líder que está lá? Medo. O medo nos paralisa a tomar a decisão acertada. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não deixe nada, não deixe vergonha, não deixe timidez, não deixe o medo te impedir de confessar a Cristo em todos os seus dias, em todas as situações. A confissão de Cristo é não negá-lo em momento nenhum. Pedro negou 3 vezes. Na hora que ele foi lá, mas você é crente? Eu não. Você vai lá naquela igreja? Eu não. Mas você não participa daquele povo? Não, eu não. Sim, eu estou lá. Sabe aqueles meninos lá na cova dos leões? Nós não vamos nos curvar perante nenhum outro Deus, nenhuma estátua. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser nos livrar, nós já fizemos a nossa escolha. E de repente tinha 4 homens dentro da fornalha. Gente, isso é maravilhoso. Mas isso aconteceu lá. Não, isso acontece aqui todo dia. Não tenham medo de se posicionar. Confiança total no Senhor, porque Ele vai te livrar. E ainda que Ele não te livre, o teu caminho para a eternidade é certo. Você vai temer o quê? Vai temer a morte? Jesus venceu a morte. Ele está preparando um lugar para nós. Essa é a certeza que os filhos de Deus têm que ter, irmãos. Entendem como essa é uma palavra para a igreja? Sim. Poderia ser uma palavra de evangelismo, num culto, né? Com muitos visitantes? Poderia. Mas essa palavra é para a igreja, a convicção de que somos filhos. E os filhos agem de forma diferente com o pai. O servo cumpre o dever. Já cumpri o dever, já fui, já abri a igreja, já fechei. Já cumpri o dever, já fui lá, preguei minha palavra. Já cumpri o dever, já fui, já limpei a igreja. Vai embora. Os servos não recebem a herança. Os filhos que têm parte com o pai, que conhecem o projeto e os planos, que trabalham em envolvimento sem tempo. O envolvimento, irmãos, com a obra de Deus, o envolvimento com o nosso pai. Levantar de madrugada para orar, fazer relógio de oração, jejum. Isso é para quem é filho, para quem quer a companhia e a presença do pai. Pense você na sua família. Você é um filho, uma filha que só chega perto para pedir? Ou você gosta simplesmente, cutuca aí quem está dormindo. Cutuca aí, não vai dormir não. Quem está dormindo aí, acorda. Você vai simplesmente pedir ou você vai desfrutar da presença do pai, da presença da mãe? É isso que nós temos que entender. Quando Abraão entendeu quem era Deus, ele já não estava mais preocupado com o tempo da promessa. Ele queria a presença do pai. Ele entendeu a diferença de ter a presença de Deus. Isso é a diferença na nossa vida. Não é aquilo que a gente pode receber do Pai. Nós podemos receber muitas coisas. E Ele é poderoso para nos abençoar de forma abundante. Mas o que Ele mais necessita é que nós venhamos a acessar a presença dEle. No início lá da criação, a presença de Deus era notória. Ele descia para conversar com Adão, descia para conversar com Eva. E isso foi perdido em função do pecado.
Mas agora Jesus nos concilia novamente com o Pai. E nós podemos chegar à presença. Então, nós devemos buscar essa presença, esse tempo com Deus, né? A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, diz guardar o sábado, né? O dia do Senhor. Hoje a gente entende que era uma necessidade de adaptar um tempo para aqueles homens que tinham ficado afastados. Lembra? Foram os homens que se esqueceram de Deus, ficaram 400 anos lá escravizados no Egito por conta do esquecimento de quem era Deus. Se deixaram misturar com as coisas egípcias, com os costumes, e foram deixando Deus de lado. Perderam o contato novamente com o Senhor. Apesar de tudo aquilo que José viveu, de quanto que ele abençoou os hebreus, né? Em função da alimentação, ali no Egito não faltou alimento, ele acolheu ali os seus filhos, as suas famílias, a sua descendência, mas o tempo passou, os faraós foram mudando e simplesmente se perdeu. A memória dos filhos de Deus, do povo de Deus, não tinha mais contato com ele. E aí ele resgata o povo da escravidão, ensina, né, a fazer o memorial, a Páscoa, a passagem, e aí agora ele coloca a questão do tempo. Ei, para de se esquecer de mim e agora reserva um dia. Então o sábado é para mim. Eu quero o sábado. Vocês vão parar e vão me dar atenção. Sabe, fazer igual com criancinha mesmo, desenvolver um hábito. Nós precisamos desenvolver esse hábito, irmãos. Esse hábito é fundamental e ele tem tudo a ver com salvação, sim. Porque se não há intimidade com o Pai, como que você vai morar com Ele? Ele vai ser um estranho para você? Não. Nós precisamos desenvolver esse hábito do tempo com Deus, porque o filho necessita da presença do Pai. E o Pai se alegra com a presença do Filho. Se nós somos filhos, nós queremos a presença do Pai. Então é algo que precisa ser desenvolvido. Então, nós vimos aí que pessoas creram, mas não confessaram, não modificaram a sua vida em função disso. E outros que falam da boca para fora e que, na verdade, não agem agora de acordo com a justiça de Deus. Então, é fácil você ver, porque a palavra de Deus diz, pelos frutos conhecereis o ramo, conhecereis a árvore. Então, fica claro, está modificando a postura? Irmãos, prestem atenção nisso, não é para nós fazermos julgamento, não. Mas é para percebermos o crescimento de busca pela palavra, de jejum, de aprofundamento de intimidade com o Senhor. E aquelas velhas práticas, com o passar do tempo, elas vão sendo deixadas de lado. É um processo, a nossa vida inteira a gente precisa melhorar. O limpo, limpe-se mais ainda. E o sujo, suje-se mais ainda. Então, se eu já me considero limpo, amém, continue se limpando. Olha só o estágio que a nossa igreja já está atingindo. Antes era ficar atento aos pecados. Cometíamos certos pecados que, quando a gente conhece, a gente vê que não é cabível realmente. Precisa parar, não é? E que não vamos voltar, não vamos retornar a esses pecados. Mas e o orgulho escondidinho lá dentro de nós? Quem é que ia ver isso? Quem é que ia enxergar isso? O Espírito Santo enxergou. E o Espírito Santo, lá no início, né, já um tempinho atrás, no final do ano, eu orando pela igreja, e ele falou, agora vai ser tratado algo de dentro para fora. Lá dentro, né, agora não há mais o pecado de prostituição, de adultério, de fornicação, de pornografia, masturbação, roubo, fofoca, intriga. Glória a Deus, irmãos. Não há mais esse pecado. Mas e agora você e o seu trono? Quem você entroniza aí dentro do seu coração? É a sua verdade, a sua justiça ou é realmente o Rei Jesus? Agora começa algo que só quem tem intimidade com o Senhor é capaz de avaliar e analisar. Agora é você e Deus, ninguém vai ver isso. Porque nós já estamos no estágio onde nós já estamos mais polidos. É você e Deus, é o Espírito Santo que fala, ei, aqui ó, está faltando. Olha esse teu posicionamento aqui. Olha como você agiu assim. Você tem se submetido às autoridades de fato? A gente se submete a Deus
quando a gente se submete a toda a autoridade que está sobre nós. Porque se eu não respeito a autoridade que está sobre mim, que eu vejo, como que eu respeito a Deus? E aí a pessoa, às vezes, está completamente desvinculada de tudo, né? Infelizmente, o que está acontecendo hoje em dia, os desigrejados. E dizer assim, não, mas eu estou com Deus. Deus é comigo. Como? Se existe um corpo para você conviver e para você aprender. Nós precisamos desse corpo para sermos tratados. Então vão acontecer situações, vão acontecer problemas, mas quando nós entendemos que é no corpo, né, é com a ajuda do amigo, é com a ajuda do irmão que eu vou crescer, eu convivo com esse corpo. Eu aprendo a pedir perdão, eu aprendo a perdoar. João 12, não sei se nós estamos nele, vamos voltar só um pouquinho, Marco, lá para o 35. Ele fala algo aqui, irmãos, que é tremendo. E que às vezes a gente passa na leitura, porque tem alguns pontos que são muito gritantes, né? Nós lemos ali, ó, os que creram, mas não confessaram e tal. Aí tem alguma coisinha ali que às vezes a gente lê desapercebido. Então Jesus lhes disse, por um pouco mais de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Irmãos, ele estava falando ali da presença dele. Jesus estava ali com eles. Havia uma luz. E aí ele diz o seguinte, aproveite a luz, para que as trevas não venham te alcançar, não venham te surpreender. Definição, certo? Decisão. E aí ele fala algo tremendo. Quem não tem a luz, não sabe para onde ir. E aí a gente volta, né, na questão de que a luz é Jesus. Sem Jesus, o caminho fica obscuro. O caminho fica escondido. Quem não tem a luz não sabe para onde ir. Jesus apresenta o caminho. Ele nos fala da eternidade com ele. Ele nos fala da salvação. Quem tem a luz e lê a palavra e conhece a palavra, sabe qual o caminho que nós temos a seguir, certo? E quantos estão aí, irmãos, sem a luz? Andando por um caminho que não sabem aonde vai dar. E aí começam a fazer aquela confusão. Não, mas ali tem sim, ali tem ó, o retratinho de Jesus, a gente fala de Jesus sim. Ah, ali tem um livro de Jesus. A gente lê até o Novo Testamento lá, ó, tem Jesus. Não tem Jesus. Tem fragmento de rocha, né? Fragmento de rocha é areia. A casa firmada na areia vai resistir? A casa construída com areia resiste? Tem que ser fundamentada em Jesus. A pedra angular, a pedra que dá suporte e sustentação para qualquer edificação. Tem que estar em Cristo. Então, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso é algo que nos preocupa muito. E por isso nós precisamos exercitar o ID, de levar a salvação para os filhos. Agora, irmãos, e quantos estão dentro da igreja, mas não sabem para onde vai? Ainda tem dúvida da salvação. Por que isso está acontecendo? O que está levando essa pessoa que já recebeu a Cristo com convicção e que tem a mente de Cristo, é dominado pela mente de Cristo, que se tornou escravo da justiça de Deus? Ou alguma dessas coisas não aconteceram? Não houve uma declaração convicta? Não há uma decisão em aceitar a Cristo diariamente para romper com qualquer fator humano? A nossa humanidade nos afasta de Deus. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes não é o diabo. Sou eu mesmo que me afasto de Deus. Quando eu digo que certas coisas da palavra eu não aceito. Ah, não, isso eu não concordo. Ah, não, isso não dá certo assim. Ah, essa parte eu prefiro não ler, porque eu não vou viver. Então, a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não seja surpreendido. Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, mas Senhor, eu evangelizei. E aí? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci.
Então, nós precisamos estar numa constante avaliação. Não se preocupe em avaliar o seu irmão, não. Se a gente avalia o irmão, a gente já vem com julgamento. Se preocupa com isso, não. Preocupe-se em olhar para dentro de você, à luz do Santo Espírito. Espírito Santo, o que eu tenho feito, ou o que há dentro de mim, que tem me afastado de ti? E o Espírito Santo, ele vai falar, o Espírito Santo vai mostrar, porque ele nos ama, irmãos. O que ele quer é um crescimento. A gente lendo o livro lá da pastora Ana Regina, maravilhoso livro, né? E ela faz mostrando ali o ladrão de herança, né? E aí o que eu percebi ali? Existe a mente escrava. A mente escrava, ela tá um prato cheio para o ladrão de herança. Mas existe o imaturo. O imaturo precisa ser provado para ser aprovado. E aí eu coloco diante de vocês, para que vocês se avaliem. A sua mente é uma mente escrava, ou ela é apenas ainda uma mente imatura? Porque é totalmente diferente. A palavra de Deus diz o seguinte: quando você é menino, quando você é criança, você não recebe a tua herança. Você tem o tutor que vai cuidar de você e da sua herança até que você se torne adulto. Quando você se torna adulto, você toma posse do que é seu e vai governar sobre o que você tem. Será que o Senhor ainda não te deu porque a sua mente ainda é imatura e Ele tem mandado situações para te amadurecer? Ou você ainda não recebeu porque você tem a mente escrava? O que é a mente escrava? A mente escrava, ela é aprisionada nas coisas aqui da terra, nas coisas desse mundo. Agar, aquela escrava egípcia que teve o filho Ismael, ela representa as coisas aqui da terra. Os palestinos, os judeus, eles estão brigando por uma posse de terra. Eles querem lá o lugar que é construída a igreja. A gente entende que geograficamente, né, ali o anticristo vai se sentar. Mas essa luta terrena não interessa mais para aqueles que alcançaram, que são os herdeiros, alcançaram o propósito do Senhor. Nós queremos a Canaã celestial. Não vou ficar brigando mais por terra, aqui terrena. Agora eu tenho que lutar pela Canaã celestial. Agora eu tenho que convidar as pessoas a fazerem parte da Canaã celestial. Mas a mente escrava, ela não larga as coisas terrenas. É um apego total às coisas daqui do mundo. Aí é a questão da dificuldade, muitas vezes, de prosperar. Por quê? Eu retenho aquilo que é do Senhor. Eu retenho o dízimo, eu retenho a primícia, eu retenho a oferta. Eu retenho por quê? Porque a minha mente ainda está escrava. Eu ainda não alcancei o entendimento que Deus vai suprir todas as coisas. A minha mente ainda não confia totalmente no Senhor. Como que eu liberto a mente então, pastora? Se eu estou nessa situação, você precisa confessar isso, pedir perdão. Senhor, perdoa pela minha mente escrava. Perdoa por eu não depositar totalmente a minha confiança em Ti. Eu preciso amadurecer, Senhor, mas eu não quero uma mente escrava apegada às coisas terrenas. As coisas terrenas, irmãos, é para nos servir. No momento que nós temos, nós servimos a obra. E é simples assim, porque quanto mais você deposita no reino de Deus, mais você tem para depositar. Porque é um rio que flui, não fica retido. É algo que você recebe, que você libera para o reino, e você recebe de novo e libera de novo, e você recebe mais e continua liberando. Isso é algo que só uma mente livre consegue entender. A mente escrava, ela vai se apegar às coisas que vão dar seguranças terrenas a ela. Ah, não, mas primeiro eu tenho que pagar todas as minhas contas. E o que sobrar? Irmãos, o que sobrou de Caim não agradou a Deus. Abel foi lá e pegou o bebezinho lá, a ovelhinha, ofertou a Deus no momento que ele recebeu. Essa oferta de cordeiro, né, o apóstolo estava explicando para nós, precisa ser em 1 ano. Porque depois de 1 ano não é mais aceito a oferta, porque já passou tempo demais. É na hora ali, é nesse período de 1 ano que você dá a sua primícia, que você faz a sua oferta. Mais do que isso, você esperou muito. Você não confiou o suficiente. Abel foi e confiou. Caim foi lá,
plantação, tá recebendo, a colheita está passando, de repente ele pega lá faz uma colheita e leva. Só que o dele não foi a primícia. Ou seja, ele não priorizou a Deus. E aí, Deus cobra dele isso. Não era o fato de ser ou não ser o cordeiro, porque era o que ele fazia, ele cultivava. E aí Deus falou, Satanás está a te rodear, Caim. Presta atenção, porque cabe a você resistir. Será que Satanás tem nos rodeado naquilo que pertence ao Senhor e nós não temos praticado, irmãos? Isso é sério demais. E aí é o seu tempo, e aí é a sua dedicação na palavra, e aí é o seu jejum, e aí é o seu amor para com os irmãos. Será que eu tenho priorizado aquilo que é do Senhor? Ou eu tenho retido, tenho deixado para depois? Sabe essa coisa, depois eu faço? Ah, vamos lá, vamos ensaiar o louvor. Não, depois eu faço. Não, para o Senhor não é depois, é já, porque Ele merece o nosso melhor, é a hora. Ah, precisa limpar. Ah, deixa para depois. Não, irmãos, é já. O que se trata do Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Quantas coisas nós temos deixado para depois? Só que nós estamos retendo a bênção. E nós temos deixado para depois, porque nós temos a mente escrava e tem outras coisas mais interessantes para nós fazermos, ou porque nós temos a mente imatura. A mente imatura, irmãos, a criança ela vai crescer. E as provas vêm. Às vezes a gente passa por luta, mas as lutas são necessárias, lembra? Porque produz perseverança e produz um caráter transformado. Nosso caráter começa a ficar como o de Cristo. E aí vem a esperança. Por que a esperança vem? Porque você percebe que você vence a luta. E aí você vai se tornando esperançoso, esperando o Senhor agir. Então as lutas são necessárias para que haja crescimento. E enquanto estamos sendo provados, não podemos agir no nosso ego e na nossa certeza. Quando Sara agiu na certeza dela, ela deu a ideia de Abraão se deitar com a egípcia. A egípcia foi um presente lá do tempo que Sara ficou no reino lá de Faraó. Ele ganhou esse presente de grego. A escrava egípcia simboliza exatamente a mente escrava. A mente escrava, o ladrão de herança, querendo pegar aquilo que ele tinha perdido, a terra prometida, a terra Canaã terrena. E aí a escrava estava representando esse ladrão de herança, que veio reivindicar a terra, que lá, né, Cã perdeu, lá no início, depois do dilúvio. Olha que coisa interessante. É o ladrão de herança nos circundando. Se a nossa mente for escrava, ele nos pega. Mas nós precisamos entender que precisamos amadurecer. Rejeitar essa mente escrava, pedir perdão e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero amadurecer. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá, já estamos encerrando. 1 João 3, do 2 ao 11. Está falando desse papel reconciliador que a igreja tem. 1 João 3. Vamos ler do 2 ao 11. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que interessante, né? Vários versículos, várias passagens nos posicionando enquanto filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui já está citando a vinda de Jesus para buscar a igreja. Mas aí ele vai nos fazendo alertas. Pode passar, já. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Pode passar. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei,
De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Irmãos, preste atenção. O que permanece nele não peca. Se você está pecando, você nem sequer conheceu a Jesus. Como estão as nossas práticas? Porque aqui está falando, ele é limpo, ele é santo. Se eu sou corpo de Cristo, irmãos, o corpo de Cristo é limpo, o corpo de Cristo é santo. Nós precisamos atentar para isso. Ou ele vai chegar de repente, porque ele não vai avisar. E vamos ficar. Misericórdia, Senhor, nos ajuda a nos limpar, porque Jesus é santo. Sede santo, assim como ele é santo. Não vamos abrir mão, irmãos, da herança que Deus já confiou a nós, a Canaã celestial. Pode passar, Marcos. Essa aí é uma forma de você se avaliar. Meu Deus, eu estou tendo vontade de fazer esse tipo de coisa que eu já exterminei da minha vida. Senhor, eu sou santo como o Senhor é santo e eu não vou fazer. Eu não vou dar esse gostinho para Satanás. Eu não vou te levar ao vitupério da cruz novamente. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Essa justiça aí é a justiça do Senhor. O Senhor já nos justificou. O sangue de Jesus já nos purificou. Ele não se lembra mais do nosso pecado. No momento que eu recebi a Cristo, eu entendi que eu precisava renunciar. Então, aquele que pratica a justiça, aquele que age conforme o Senhor tem nos ordenado, assim como ele, se torna justo assim como ele. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, mais forte do que o diabo é Jesus. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, nós temos que falar, Senhor, eu creio na tua manifestação na minha vida. Destrua toda a obra que é de Satanás e tudo que ele fez com que eu me assemelhasse a ele. Porque eu não quero mais, eu não faço parte mais de Satanás nem do reino dele. Agora eu sou filho da luz. Nós somos filhos, irmãos, toma posse. Você não tem a mente escrava, você é filho. O Senhor está colocando aqui quem é o filho. O filho é aquele que faz parte do corpo de Cristo, que tem a santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ah, amanhã eu me conserto. Ih, Jesus já falou que ia voltar, não voltou, gente. Amanhã eu faço. Sou nova ainda, só 50 anos. Ah, deixa com 70, eu paro de fazer, peço perdão. Irmãos, ele conhece o teu coração, ele não se deixa escarnecer. Se o teu pensamento tem sido esse, vou pecar hoje, pedir perdão amanhã, esse pecado já é o da morte. Não tem salvação para esse tipo de gente que pensa dessa forma. Você tem que se jogar diante dos pés do Senhor, diante da cruz, e largar lá todo o seu lixo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco aquele que não ama seu irmão. Olha que coisa séria, irmãos. As pessoas arrumaram confusão na igreja, resolveram achar que iam servir a Deus de casa. Porque aí não tem contato com mais ninguém, não se aborrece. Ah, agora não vamos. Por que você não pode se aborrecer? Jesus se aborreceu, Jesus foi cuspido, Jesus foi escarnecido, Jesus foi machucado e você não pode se aborrecer. Para com isso, para de mimimi, cresce. Vamos pedir perdão, vamos perdoar. Ou então, eu estou fora da proposta do Senhor. Volta um pouquinho, Marcos, não sei se eu li todo. Ah, tampouco aquele que não ama seu irmão. Amar o irmão é agir exercitando o perdão e o amor diariamente. Irmãos, eu tenho 3 filhas lá em casa. Elas não vão se cutucar e se esbarrar? Pode ir lá voltar e pedir desculpa. Pode ir lá reconhecer seu erro. Pode parar de briga. Pode parar de discussão. É assim, nós somos irmãos.
Vai ter hora que um não vai agradar o outro. Ei, mas vamos sofrer o dano? Vamos abrir mão? Uma hora eu abro mão, outra hora o irmão abre mão. Vamos caminhar junto, um fortalecido no outro. Um recebendo a bênção que é do outro, que vai respingar em nós, né? Assim como os 2 montes lá, que um recebe a umidade do outro quando o orvalho cai. Isso é bênção demais, irmãos. É o próprio Senhor abençoando e ungindo a igreja no amor que nos fortalece, que nos torna membros fortalecidos de um mesmo corpo. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Olha só, quais eram as obras más? Deixar Deus em segundo plano. Quando você não se submete à autoridade de Deus, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Submeta-se a Deus, resista a Satanás e ele fugirá de vós. Quando nós não fazemos isso, nós invertemos o processo. Submeta-se a Satanás, resista a Deus e Satanás vai ficar no teu pé. Às vezes a gente faz exatamente isso, a gente inverte o processo. Submeta-se a Deus. Não é fácil não, irmãos. Não é. Tomar uma posição de fé, uma confissão de fé que é diária, não é fácil, mas vale a pena. Vai valer a pena, porque você vai receber a herança. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Passamos já até do que eu queria até o 11. Mas amém. Quem não ama permanece na morte. Vamos ver o 15, o que é, Marcos? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Estamos entendidos, irmãos? É zerar. Quando Deus fala, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, que coisa difícil. Eu vou orar por aquele. Irmãos, quando você aprende a repreender o manipulador que está nele, te atrapalhando, as coisas começam a andar de uma forma extraordinária. É milagre mesmo. Porque, às vezes, né, o inimigo, às vezes não é o da própria casa, não é o seu irmão. Às vezes é. Pode até acontecer. Mas o que nós precisamos fazer? Entender o tratamento de Deus, para que a mente se torne uma mente madura. E aqueles que não conhecem o Senhor, muitas vezes vão ser usados para tirar a nossa paz. Mas aí a gente repreende quem está por trás dessa pessoa, porque essa pessoa é alvo do amor de Deus. Deus morreu por ele também. Se tem algo aí nos atrapalhando a nossa aliança com essa pessoa que a gente conhece, a gente tem que repreender a influência do inimigo sobre essa pessoa. E aí o caminho vai ficar aberto para você evangelizar, para você pregar, para ela inclusive te enxergar de forma diferente. Amém? Já encerrou ali, Marco? Então esse é o papel reconciliador da igreja, aprender a amar o irmão, viver exercitando o perdão diariamente e ter apreço pela verdade, irmãos. É a verdade que liberta. Não guarda nada não, não esconde nada não. Se conserta com teu irmão enquanto há tempo. A palavra de Deus diz o quê? Se você estiver andando, caminhando com teu irmão, se conserta com ele antes de você chegar ali na presença do juiz. Porque pode ser que não haja mais tempo e você seja encarcerado. Você está achando que você está cheio da sua justiça. O outro é que está errado. Enquanto você estiver caminhando, se conserta. As coisas vão se esclarecer. Faça a sua parte. Peça perdão, perdoe e caminhe tentando consertar sempre. No que depender de vós, viva em paz com todos. Para que a gente encerre, vamos ver lá Romanos 8, 14. Agora vamos encerrar mesmo. Hoje é dia de ceia. Romanos 8. Porque do 14 ao 18, tá, Marcos? Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem. Olha só, irmãos, o que eu falei do amor. O amor
O verdadeiro amor extermina todo o medo. Nós recebemos o poder que há em Jesus. Nós recebemos o Filho de Deus, não é qualquer coisa. Então, não é mais o espírito da escravidão, não é mais para nos tornarmos escravos e vivermos com medo de uma punição. Nós somos filhos, irmãos. Vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos acesso, irmãos, nós temos um Pai. Não abra mão disso por nada nesse mundo. Nós não somos órfãos, nós temos paternidade. E Deus cuida de nós em todos os momentos. Não importa qual seja a aflição, Deus tem a solução, Deus tem o consolo, Deus tem o conforto, o acolhimento. Ele tem um colo para nos dar. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, somos ali co-herdeiros com Cristo. O que o Senhor entregou a Ele, nós temos direito junto com Ele. Mas o nosso comportamento precisa ser de filho. Não dá mais para ser de escravo. Não dá mais para ser de órfão. Somos filhos, nos comportemos como filhos. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém, irmãos? Há algo muito maior. O sofrimento que nós passamos diariamente, encare como prova para que você seja aprovado. E outra coisa que a gente precisa viver é que a vitória já foi decretada. Não importe qual a luta que você está passando, Jesus já venceu por vocês. Gente, isso dá um ânimo para que você suporte cada situação. Jesus já venceu. A vitória foi decretada na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Ele já venceu. A vitória é certa. E a vitória nós vamos comemorar lá na Canaã celestial. Amém, irmãos? A vitória não está aqui na terra, embora Ele nos abençoe aqui na terra também. A nossa vitória é a eternidade com o Pai. Então, nada do que nós venhamos a sofrer aqui vai chegar aos pés da majestosa glória quando nós estivermos lá com o Senhor Jesus. Porque nós vamos ter parte com Ele de toda a glória que Ele recebeu. Amém? Que o Senhor abençoe vocês e que nós não venhamos jamais abrir mão de sermos filhos. O título, Marcos, somos filhos. Nos comportemos como tais. Filhos de Deus. Amém? Vamos estar de pé? Nós hoje participamos da ceia do Senhor. E a gente precisa entender, irmãos, que eu preciso ser filho de verdade do Senhor, para entender o que é ser corpo de Cristo, né? Lembre-se que a promessa que Deus dá na sua palavra é para quem é corpo. Você entende isso? Você entendeu isso? Aonde está o corpo de Cristo? Onde está o corpo de Cristo, irmãos? Está assentado com o Pai, não é isso? Se eu sou corpo de Cristo, aonde que eu estou assentado? Hein, irmãos? Existe alguma coisa que pode resistir àquele que está sentado com o Pai? Irmãos, olha só. Você precisa entender que tudo que é dito aqui não é porque a gente quer mostrar que a gente sabe mais. Tudo que é dito aqui é para que leve você ao entendimento de quem você é em Cristo Jesus.
A palavra de Deus diz que se eu entendo quem eu sou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O que significa isso, irmãos? Significa que não vai haver resistência para o avançar da igreja. Não se contente com aquilo que está ao seu redor. Não olhe para aquilo que está ao seu redor, mas veja com os olhos espirituais. Deus usou um homem para libertar 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas. Usou Moisés, um homem. O que ele pode fazer com uma igreja posicionada em Itaipava? O que ele pode fazer, irmãos? Entenda isso. Você não está vindo só para participar de uma ceia. Você está vindo participar do corpo de Cristo. É corpo. Deus quer fazer você entender isso, para que quando você sair desse lugar, você continue sendo corpo. Você continue entendendo quem você é, e diante das dificuldades que se levantam. Você pensa que vai parar de ter dificuldade? Não para nunca. Mas também nós precisamos entender que quando isso entra na nossa mente, nós nunca mais deixamos de ser filhos. Nunca mais deixamos de ser corpo de Cristo. Abra sua boca e glorifique ao Senhor nessa noite, irmão. Diga a Ele que Ele é santo, porque Ele entregou a sua vida por você. Não foi por causa de mim, foi por causa dEle que você está aqui. Você não está por causa de mim aqui neste lugar, mas está por causa dEle. E por maior que seja o seu problema, você estando em Deus, em Cristo, todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe força que pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então não venha nesse lugar aqui ficar achando que você é o coitadinho. Você não é. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Mas você precisa acreditar nisso. E entender que você pode fazer mais para Deus. Você pode levar o Evangelho de Deus adiante. Você pode entrar com os pés na porta de Satanás. Você é o corpo de Cristo aqui na terra, irmão, minha irmã. Não deixe de acreditar nisso, não. Continue acreditando, continue se esforçando, continue fazendo a obra do Senhor e Ele vai te honrar. Eu creio que Deus pode resolver qualquer tipo dos nossos problemas. Não deixe de acreditar nisso. Paulo, ele acreditava nisso até a última gota. Por maiores que fossem as dificuldades. E olha que ele passou por dificuldade, hein? Diz a palavra que ele foi chicoteado 139 vezes. Você sabe lá o que é isso? Ser chicoteado 139 vezes. Diz a palavra que ele foi apedrejado por causa do Senhor e teve que se fingir de morto. Irmão, qual é a nossa dificuldade? Qual é o nosso problema? Acorda, igreja. Acorda, igreja. Satanás, ele quer fazer com que você esqueça de quem você é. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada. Então você pode sim fazer a obra do Senhor. Você pode sim ganhar almas para o Senhor. Você pode sim encher esse lugar com homens e mulheres de Deus. Você pode. Não olhe para você como se fosse um coitadinho. Você não é um coitadinho. Olhe para você como se fosse um filho de Deus,
uma filha de Deus, que está sentado com o Senhor num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchendo todo o templo. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está na sua vida. O Senhor está conosco em nome de Jesus. E nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa noite nós comemoramos, como uma ordenança do Senhor, a ceia de Cristo. E o Senhor, Ele fala conosco: tomem e comam. Tomem e participem. Mas participem com entendimento de quem você é. Paulo, ele dizia assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Então ele está dizendo, existe uma origem. A origem não é minha. Tudo que você faz, tudo que você recebe, não é seu, mas vem de Deus. Então você precisa entender que tudo que você vai fazer tem uma origem. O Pai, Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E toda vez, dessa forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Irmão, tomar a ceia sem discernir é trazer maldição, condenação. Você precisa entender quem você é no reino. Qual é o seu papel no reino? Quem é você no reino de Deus? E essa noite é mais uma noite de você buscar do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra quem eu sou. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, não só agora no momento da ceia, mas em todos os momentos. Que o Espírito Santo esteja te orientando em todas as horas. Que você seja uma flecha de Deus na terra, atingindo os corações, que eles possam receber a verdadeira e genuína palavra de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus, não se deixe levar pelo diabo, mas busque ao Senhor de verdade, busque na sua palavra, conheça a intimidade do Senhor. Pai, eu quero nessa hora entregar os elementos a Ti, Senhor, e te pedir que Tu venha abençoar, Senhor, não só o pão, mas também como o suco da videira, que representam o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, que foi vertido por nós naquela cruz. Senhor, nós Te agradecemos por ter feito isso por nós. Nós Te agradecemos porque nós não podíamos estar ali, não tínhamos condições de estar ali. Mas um dia, aprove ao Senhor se entregar por nós naquela cruz e nos permitir chegar aqui até hoje, no dia de hoje, ouvindo a Tua palavra e sendo participantes do corpo de Cristo, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse lugar, Senhor. Abençoa aqueles que estão fracos, Senhor. Faz com que eles possam discernir, Senhor, quem eles são no reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, a ficar de pé. Nos ajuda, Senhor, a andar em santidade. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o mundo espiritual como deve ser enxergado. Senhor, nos transforma realmente em teus filhos, Pai.
Que essa noite seja uma noite de transformação. Que essa noite seja uma noite de bênção para a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode vir aqui participar, pegar um pedaço de pão, pegar um cálice. E nós vamos cear juntos em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Santo és tu, Senhor. Receba da graça, graça, receba da graça. Levante seu pão. Senhor, aqui está o pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós naquela cruz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, e temos o entendimento de quem nós somos no Teu reino. Então, Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o mesmo sentimento que Jesus teve. Nós não somos, Senhor, capazes de enfrentar essa cruz, Senhor. Mas nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para que Tu faça a Tua vontade em nós, Senhor. Entregamos as nossas vidas à Tua presença e Te agradecemos pelo sacrifício que Tu fez por nós naquela cruz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode participar do pão. Pegue o seu cálice. Senhor, da mesma forma, esse cálice representa o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Aliança firmada com um pacto de sangue, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deu a oportunidade de entrarmos nesse pacto, nessa aliança, Senhor. Nós, da mesma forma, não tínhamos condições alguma, Senhor, de pagarmos esse preço, Senhor. Os nossos pecados eram caros demais para nós, Senhor. Mas Tu, Senhor, aprove a Ti, Senhor, tomar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades Tu levou sobre si naquela cruz, Senhor. E verteu todo o seu sangue por cada um de nós, tirando o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Nós hoje temos condições de enfrentar o inimigo das nossas almas por causa do sacrifício que Tu fez por nós naquela cruz, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te bendizemos e Te pedimos, nos ajuda a entender quem nós somos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse pacto de verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a realidade do Teu reino. É o que nós Te pedimos, Pai. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar? Te adoramos, Senhor.
Te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, Pai. Te dizemos, Senhor, que só tu és santo, santo, santo tu és, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Espírito Santo. Glórias a ti, Papai. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Deus, não tínhamos como fazer isso, mas tu nos deu as armas, Senhor, para vencermos as astutas ciladas do diabo. E, Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Só nos ajuda, Senhor, a não entregarmos esse poder para ele de novo, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a andarmos em santidade. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos como tu queres que nós venhamos a enxergar, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Fica conosco. Dá-nos a tua bênção, Senhor. E que tu venha, Senhor, estar conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. Cuida de cada um de nós. Cuida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, nós te pedimos que tu venha, Senhor, preparar todas as coisas, Senhor, referentes até o seminário de julho, Pai. Nós invocamos a tua presença, Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu dê ordem aos teus anjos, Senhor, de grandeza maior, para estarem lutando em favor desse seminário, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o quanto as trevas têm se levantado, mas nós sabemos também, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, arromba essas portas de Satanás. Quebra, Senhor, os grilhões do inimigo, Senhor. Tira as prisões. Traz as pessoas, Senhor, que precisam participar desse seminário, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por aquelas que já se inscreveram. Mas nós queremos, Senhor, mais, Pai. Nós queremos todas as vagas preenchidas, Pai. Então, em nome de Jesus, vai, Senhor, à frente desse seminário. Quebra, Senhor, a força do inimigo na origem, Pai. E em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a fazermos com que este seminário seja só o início de algo grande que tu vai fazer em Itaipava, Senhor. Deus, liberta a cidade de Petrópolis, Senhor. Começa por aqui, Senhor. Começa por Itaipava. Nós te pedimos, Senhor. Nós não podemos e nem temos capacidade de fazer, mas tu podes, Senhor. Então nos ajuda na nossa pequenez, nos coloca de pé. Coloca a nossa mente para trabalhar, coloca o nosso corpo para trabalhar, Senhor, e nos conduz em todas as coisas, nos leva até as pessoas que precisam, Senhor, participar desse seminário. Traga aquelas que nós não conseguimos enxergar e elas possam participar, Senhor, não só do seminário, mas também dessa igreja. Senhor, nós te pedimos, Pai, que tu venha preparar essa igreja, Senhor, para esse seminário. Senhor, nos capacita, nos ajuda, Senhor, intercede por nós aí, Jesus, nos ajuda, Senhor, junto ao Pai, para que possamos, Senhor, quebrar todas as barreiras, Senhor, e fazermos aquilo que Tu tens já preparado para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, faz com que todas as coisas colaborem para o bem de nossas vidas, porque nós Te amamos, Senhor. Deus, eu quero ainda te pedir pelo terreno que tu já tem preparado para essa igreja. Eu sei que existe esse terreno, Senhor. Nós sabemos que esse terreno já é nosso. E em nome de Jesus, nós queremos profetizar diante da tua presença, Senhor, que esse terreno vai se materializar e vai ser doado para essa igreja em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que todas as coisas já estão feitas aí diante dos teus olhos. Nós só precisamos, Senhor, acreditar em Ti. E nós depositamos a nossa fé diante do Teu altar agora, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Continua guardando as nossas vidas, Senhor. Continua guardando a Tua igreja. Continua nos fortalecendo, enviando pessoas para esse lugar, para que possam ser abençoadas, Senhor, libertas, salvas e curadas, Senhor, de todos os males que o inimigo tem colocado. Abençoa-nos, fica conosco,
que a tua bênção seja sobre nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se empenhe em oração, em jejum, pelo seminário. Cadê o seminário ali, irmãos? Pelo seminário de julho que nós vamos fazer. Irmãos, Deus está movendo, mas você precisa se mover também. Jejue e ore por esse seminário, tá? Aqueles que já estão jejuando toda semana, continue fazendo. Se você ainda não está jejuando, comece a jejuar. Porque é uma batalha que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias, né? É luta, irmão. Existe a opressão, existe a possessão e existe a oposição. O que é oposição? Oposição é quando Satanás tenta interromper o nosso caminho, o nosso id. Ou quando ele tenta impedir que as pessoas cheguem até aqui. Isso é oposição. Então ore para que o Senhor envie os seus anjos de grandeza maior para quebrar toda e qualquer oposição. Toda e qualquer oposição. Não se contente com aquilo que está acontecendo. Não se contente. Nós não podemos nos contentar com os lugares vazios. Não podemos. Dobre o seu joelho, jejue por essa igreja, jejue pelo seminário e você vai ver o milagre acontecer dia 15 de julho, lá naquela pousada, Vila do Sossego. Vila do Sossego. Você vai ver as pessoas que vão se inscrever e vão estar lá, em nome de Jesus. Nós profetizamos que a igreja do Senhor vai ver o milagre acontecer nesse seminário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Mas você precisa se dedicar. Alcance as pessoas para Jesus. Fale do seminário para as pessoas. Se você precisa de panfleto, me fala que eu vou trazer para você. Mas não deixe de falar do seminário do Senhor. Você tem o Instagram da igreja, que já está lá com um folhetozinho. Você tem o YouTube da igreja. Você tem o Facebook da igreja. Então, comece a divulgar isso nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Não deixe de falar para os amigos, para os irmãos. Irmão, é uma oportunidade de salvar Petrópolis. Nós estamos orando e jejuando por aquela questão lá do Quitandinha, irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Apresentar Jesus para as pessoas em Petrópolis. Nós precisamos fazer isso. Amém? Aproveitando a oportunidade de falar com os irmãos sobre a questão de Quitandinha, nossa semana de oração vai ser no dia... Pode se assentar um instantinho. Vai começar novamente no dia 22 de junho e vamos até 28 de junho. Tá bom? Então, dia 22 começa o nosso jejum novamente.